O título do sermão esta manhã é Cidadãos de Dois Reinos. Samuel e Liliana são cidadãos de dois reinos. Agora, eu não estou a falar que são cidadãos de dois reinos por causa que o Samuel nasceu em Angola, então porque tem passaporte português ou passaporte angolano. Também não estou a falar que são cidadãos de dois reinos porque a Liliana nasceu em Portugal, lá para as terras do norte, e tem alguma ligação especial com Espanha, que sabemos que ela fala espanhol, fala bem espanhol, tem uma ligação com os espanhóis também. Não vamos falar sobre isso esta manhã, mas não é por isso que nós estamos a referir ao Samuel e a Liliana como cidadãos de dois reinos. Na verdade, todos os cristãos são cidadãos de dois reinos. E para nós, Jesus Cristo é o Senhor desses dois reinos. Reparem como a Bíblia fala dessa realidade para nós como cristãos. Primeiramente, em Filipenses 3:20, eu vou ler para vocês. Diz que temos uma pátria que está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos este destino final, esta pátria final, onde iremos habitar para todo o sempre. E essa pátria, ela está nos céus, no lugar onde Deus habita, no lugar com Deus. Mas, enquanto isso, nós também vivemos noutra realidade. Somos cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus, mas também vivemos neste mundo. Vivemos nesta terra, com as suas tensões, pressões, preocupações, responsabilidades e também privilégios. Mas também tentações. Reparem o que diz 1 João 2. 1 João 2, versículo 15 a 17. Se Pedro fala-nos de uma pátria que está nos céus, se Pedro fala e afirma que nós somos cidadãos deste reino de Deus, ele também vai dizer que nós, na verdade, vivemos no mundo. Ele vai falar sobre o mundo, sobre o reino dos homens. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqui está-se a referir de vivemos nesta realidade do reino dos homens, que tem coisas boas, tem privilégios, mas também tem muitas tentações, tensões, dificuldades, e também se opõe a Deus e se opõe às coisas de Deus. Então nós vivemos nestas duas realidades. Somos cidadãos do reino de Deus e do reino dos homens deste mundo. Falando do reino de Deus, quando falamos de reino, nós estamos a falar de um rei, alguém que governa, alguém que reina. Nós estamos a falar de uma autoridade, de um governo. E Deus tem a sua autoridade, o seu governo sobre um povo. E esse povo somos nós, cristãos, aqueles que estão unidos a Jesus Cristo, aqueles que foram adotados como filhos de Deus, aqueles que pertencem a Deus. Nós vivemos na esfera do reino de Deus, da autoridade, do governo deste supremo rei, Deus e o seu Filho Jesus Cristo. E há duas verdades principais que devem ser claras para todos nós, como cristãos, e devem influenciar as nossas vidas. Primeiro, o reino de Deus é distinto do reino do mundo, do reino dos homens. Eles estão separados e eles são distintos, completamente distintos. Precisamos também de ver a igreja
essa junção, este ajuntamento do povo de Deus, nós estamos agora reunidos, juntos e comprometidos, seguindo a Deus, seguindo a palavra de Deus, debaixo da sua autoridade, debaixo do seu reinado. Nós precisamos de ver a igreja como uma embaixada do reino dos céus, do reino de Deus, aqui na terra. É isso que a igreja é. É isso que cada um de nós como cristãos somos. Embaixadores, representantes deste rei, que anunciam a mensagem desse rei, que vivem para este rei e que proclamam a sua glória, a sua beleza aos demais que estão no reino deste mundo. Nós necessitamos de olhar para nós como embaixadores do reino de Deus. E um embaixador tem uma mensagem que não é sua. É uma mensagem que é do país, do governante, do rei que representa. E nós temos uma mensagem. Essa mensagem é conhecida na Bíblia como o Evangelho. Esta palavra é muito interessante e é muito completa e rica. Esta palavra é para se referir na Bíblia, quando a lemos ou ouvimos a palavra Evangelho, ela se refere a boas novas, a boas notícias sobre um rei. Este rei é Jesus Cristo. Este rei é o Senhor. Este rei é aquele que tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas, sobre as doenças, sobre a morte, o poder para perdoar pecados. São boas notícias sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? E o que Ele fez para reconciliar homens e mulheres pecadores com Deus para todo o sempre. Este é o Evangelho. O que Ele fez? Ora, nós nos rebelamos contra Deus, os nossos pais se rebelaram contra Deus e nós continuamos neste caminho de rebeldia. Por isso pecamos, por isso desobedecemos, por isso temos maus pensamentos, atitudes erradas, o qual é pecado e faz parte da natureza pecaminosa que herdamos desde os nossos ancestrais Adão e Eva. E as consequências agora que estão à nossa volta e dentro de nós são manifestas ou evidenciam a maldição do pecado. A maldição do pecado. Que ela está presente. Que afasta e separa os homens de um Deus que, como cantamos esta manhã, é santo, santo, santo. Deus também é justo. Ele é justo. E um juiz justo tem que condenar aquele que é culpado. Agora, como Deus pode perdoar homens e mulheres culpados e culpadas e continuar a ser justo? Bem, estas são as boas notícias. Essas são as notícias sobre Jesus Cristo. Ele veio para morrer pelos nossos pecados numa cruz, para pagar a nossa dívida, para ser o nosso substituto. E a justiça, a ira que estava destinada a nós, ela foi despejada sobre Jesus Cristo nessa cruz. E agora todos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo pela fé, que abraçaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles podem ter o seu pecado perdoado. Eles podem ser limpos dos seus pecados, reconciliados com Deus para todo o sempre. Essas são as boas notícias. As boas notícias são, sim, que Deus, Ele está irado contra os homens. E se os homens não se arrependerem, eles serão castigados. Haverá ruína e destruição sobre eles. Mas boas notícias são que esse Deus irado também é um Deus de amor, que convida os homens e está a convidar os homens a abraçar o seu Filho, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, e assim serem reconciliados com Ele para todo o sempre. Esta é a mensagem que nós temos recebido. Esta é a mensagem que, como cristãos, nós temos crido. E esta é a mensagem que anunciamos ao mundo, ao reino dos homens. Não é uma mensagem própria, é uma mensagem de amor diretamente de Deus. E esta manhã talvez pode ter chegado
A tua vez. A tua vez, tal como Deus fez conosco, homens e mulheres aqui presentes, meninos e meninas, o qual Deus nos transportou das trevas, da perdição, da condenação, para a sua maravilhosa luz e família. E talvez hoje chegou a tua vez também. Ele está a chamar-te. Ele está a chamar-te como há 3.000 anos atrás. Ele chamava os homens para beijarem o filho, tal como diz Salmo 2, versículo 12. Escrito há 3.000 anos atrás. Beijai o filho. E esta expressão beijar é um modo de expressar amor, afeto, mútuo relacionamento, mas também é, naquela cultura oriental, um modo de expressar submissão ao Rei, entregar-se por completo ao Rei, Jesus Cristo. Beijai o Filho, para que não se ire e pereceis no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Mas olhem as boas notícias. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Felizardos, abençoados serão todos aqueles que confiam no Filho, que se entregam ao Filho. Bem-aventurados serão para todo sempre. Essas são as boas notícias. E talvez, amigo e amiga que estás aqui presente, hoje é o dia de beijares o Filho, para que não pereceis e para que te tornes bem-aventurado ou bem-aventurada. Esta realidade do Reino de Deus também nos faz ver que nós somos um povo distinto. Um povo distinto. Os cristãos são um povo distinto. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10 fala que nós somos um povo distinto. Nós somos um novo povo, o povo de Deus. E reparem algumas das características deste povo distinto. 1 Pedro 2, 9 e 10, que diz assim a palavra de Deus: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciares, de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Somos um povo distinto. Esta perspectiva de quem nós somos, daquilo que Cristo fez em nós e daquilo que Cristo quer fazer em nós ou através de nós, deve ser o nosso fundamento para tudo aquilo que fazemos no agir diário. Esta consciência que pertencemos a Deus, que vivemos para Deus, que somos um povo distinto, fará a diferença nas muitas decisões que tomamos. Seguramente, por exemplo, mudaria os nossos pensamentos sobre a nossa carreira, sobre a educação dos nossos filhos, ou até o nosso relacionamento, como nos relacionamos com os vizinhos. Esta consciência que somos o povo de Deus afeta a forma como usamos o nosso dinheiro, talentos e até o nosso tempo de lazer. Tal perspectiva também de sermos um povo distinto muda por completa a forma como também olhamos, pensamos sobre a igreja. A igreja passará a ser para ti o plano A, porque ela é o plano A de Deus. A igreja não será o teu hobby, o teu passatempo ou o teu clube social. Somos um povo distinto. Somos conscientes que fomos reconciliados com Deus, mas também reconciliados com o povo de Deus. Fomos adotados na família de Deus.
e agora andamos em unidade, em comunhão com os nossos irmãos e irmãs, sendo generosos no uso dos nossos dons, talentos, tempo e recursos para o benefício de todo o corpo. De todo o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Romanos 12 fala sobre isso, de como devemos usar os nossos dons para o benefício de todo o corpo. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, serviço, é isso que significa a palavra ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com generosidade. O que preside, lidera, administra com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Nós agora trabalhamos todos juntos em comunhão para benefício de todo o corpo, para benefício mútuo e para a glória de Deus. Também esta consciência que vivemos no reino de Deus e somos um povo distinto, mas especificamente somos também, e vamos refletir um pouco mais sobre isso, embaixadores. Somos embaixadores. E devemos também reconhecer que temos, na nossa maioria, ou na sua maioria, nós temos contacto todos os dias com cidadãos do mundo que não estão dentro do reino de Deus, que não fazem parte do reino de Deus. E nós também antes éramos cidadãos do mundo. Ou seja, a Bíblia fala, nós antes éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E até objetos da sua ira. Objetos da sua ira. Devido aos nossos pecados, a ira de Deus estava destinada a nós, a condenação. Porque um juiz justo tem que condenar aquele que é culpado. Nós éramos assim, mas na sua graça e no seu grande amor e misericórdia, Ele abriu os olhos dos nossos corações, do nosso entendimento, e nós podemos ver a beleza de Cristo e abraçar a Cristo pela fé como Senhor e Salvador, e fomos transportados do reino do mundo para o reino do Filho, para o reino de Jesus Cristo. E se nós queremos verdadeiramente nesta mensagem, na mensagem do Rei, na mensagem do Evangelho, nós devemos rogar ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara, para o seu campo, para a sua colheita. Mas nós também devemos desejar ser esses trabalhadores na sua seara, no seu campo e na sua colheita. Como é que podemos ser trabalhadores no seu campo e colheita? Primeiro, transmitindo a mensagem do Rei de geração em geração dentro do lar. Dentro do lar. Para os nossos filhos. E Samuel e Liliana, no futuro, para os vossos netos. E bisnetos. Mas ainda não. Segundo, considerando como nós e a nossa família nos podemos envolver com a grande comissão. A grande comissão, nós sabemos que foi deixada pelo Senhor Jesus Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, essas boas notícias do Rei, a todas as nações, a todos os povos. Como é que, como família, nos podemos envolver com a grande comissão? O que é que estamos a fazer? Terceiro, também, nós podemos ser trabalhadores na colheita de Deus, usando o lar, usando a família como um campo de treino.
e teste para nós. É isso que o lar é. Por exemplo, enquanto os homens nos lares ensinam as Escrituras, a palavra de Deus, dirigem o culto familiar ou discipulam os seus filhos, Deus pode usar isso para criar um bom desejo para um chamado mais amplo. E qual é esse chamado mais amplo? Bem, é ensinar, fazer discípulos dentro do reino de Deus e para o reino de Deus. E tudo começa no lar. E é algo crucial nós pensarmos que precisamos de pastores da família. Pastores, estou a falar aqui, quem guia, quem cuida, quem provê para a família, quem conduz a família para Deus. Nós precisamos mais pastores da família. Mais homens com esse compromisso, mas também precisamos mais pastores para semear, regar e cuidar do campo, da seara, da colheita de Deus. É uma grande necessidade. Reparem, Romanos 10 fala-nos dessa grande necessidade. Romanos 10, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas notícias, o Evangelho. Então nós também necessitamos de mais pastores para semear, regar e cuidar do seu campo e da sua seara, para pregar, anunciar o Evangelho. Mas necessitamos também mais mulheres a abraçar essa mesma missão de anunciar as boas notícias. Mais mulheres a abraçar na graça do Senhor a missão de mãe. Mais mulheres gerando filhos e filhas espirituais. Filhos e filhas espirituais. Bem, a Liliana agora está nesta fase. Os filhos aproximam-se de sair de casa. Então agora a vontade do Senhor é que gere filhos e filhas espirituais. Nós cristãos somos um povo distinto. Temos uma missão bem clara. Somos embaixadores do Rei. Temos a responsabilidade de anunciar a mensagem do Rei. Que o Senhor nos ajude a ter essa consciência, esse desejo, esse zelo e a sermos fiéis. Dentro dos nossos lares e através dos nossos lares. E que possamos ter o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas falando do reino do homem, nós vivemos noutra esfera também. Nós vivemos nessa esfera do reino do homem. Embora sejamos cidadãos do reino de Deus, embora todos nós que estamos unidos a Jesus Cristo pertencemos a Deus, nós somos cidadãos que residem no reino do homem, especificamente em Portugal. Só se alguém veio agora, está bem, só de passagem, está aqui de férias e está a visitar-nos, mas todos nós aqui, eu creio, residimos em Portugal, nesta terra. E todos nós residimos seguramente no reino do homem. Tudo o que fazemos nas nossas vidas deve ser feito com propósito e com bons propósitos, com boas intenções. Essa é a vontade do Senhor. E Pedro diz-nos, o apóstolo Pedro, como nós devemos viver neste reino dos homens. Como é que devemos viver nesta esfera do reino dos homens? Como podemos ser cidadãos que glorificam, honram a Deus, fazendo o bem aos outros? Pedro dá-nos detalhes sobre isso. Aqueles que têm as suas Bíblias, por favor, acompanhem novamente a 1 Pedro 2.
1 Pedro 2, versículo 13 a 17. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, ao Estado, ao governo, como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais calar, emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai o rei, o governante, o presidente. Reparem como o versículo 17 abrange todas as nossas esferas de atuação neste reino dos homens. E Pedro resume as nossas responsabilidades da seguinte maneira: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Há 3 grandes áreas de atuação que nós vemos aqui, no reino dos homens. Nós primeiramente vemos o governo, esta grande área de atuação que nós temos com o governo. Como cristãos, devemos reconhecer que foi Deus quem estabeleceu as instituições, as autoridades humanas, o governo. E nós, como crentes, temos o mandamento claro da parte de Deus de submeter-nos à autoridade governamental. O Estado é uma instituição que foi criada por Deus depois da queda do homem, da queda de Adão e Eva, ali no jardim do Éden. O Estado foi criado para o nosso bem, é uma instituição dada por Deus para a administração da justiça e a repreensão do mal. Romanos 13 fala sobre isso mesmo. Pedro também fala sobre isto que acabamos de ler. Então, em relação ao Estado e governo, como é que nós podemos então lidar corretamente com o governo? Vamos pensar em maneiras bem práticas, em sermos cidadãos responsáveis que glorificam ao Senhor, que honram o Rei e que temem a Deus. Em relação ao Estado, ao governo, nós devemos conhecer primeiramente o nosso governo local e nacional. O nosso governo municipal e nacional. Nós devemos conhecer para orar por eles. Nós devemos saber quem é o presidente aqui da Junta de Freguesias da Ramada e Canessas. O nome dele e orar por ele. Nós devemos conhecer quem é o nosso presidente da Câmara Municipal de Odivelas. O nome dele e orar por ele. Nós devemos conhecer quem é o nosso primeiro-ministro. O nome dele e orar por ele. O nosso Presidente da República. O nosso Presidente da Assembleia da República. Necessitamos conhecer o nosso governo se queremos cumprir aquilo que diz a palavra de Deus. Honrai o Rei. Como é que vamos honrar alguém que não conhecemos? Então devemos procurar conhecer o nosso governo. Nós também devemos envolver-nos responsavelmente com o governo. Em Portugal, nós vivemos numa república constitucional unitária semi-presidencialista. E isso é um privilégio. É um privilégio. Podemos votar, podemos participar na esfera pública, podemos candidatar-nos a cargos públicos, podemos apresentar petições. Reparem que eu não disse que vivemos numa democracia na sua essência total do significado da palavra. Vivemos nesta Constituição e mesmo assim é um privilégio que temos. Somos livres para poder votar, livres para apresentar petições, livres para concorrer a um cargo público. Para sermos responsáveis nesta esfera, nós temos que minimamente conhecer as questões políticas centrais dos nossos dias. E nós devemos aprender a pensar biblicamente sobre cada uma delas. Nós não vivemos por convicções pessoais, não vivemos por convicções políticas, nós vivemos como povo de Deus por convicções divinas, bíblicas, retiradas da palavra de Deus.
Então devemos olhar para as grandes questões da esfera pública, política, centrais dos nossos dias e aprender a pensar biblicamente sobre cada uma delas. Se não fizermos isso ou não procurarmos fazer isso, como é que nós podemos votar, envolvermos ou até um dia assumir um cargo público de uma maneira eficiente ou de uma maneira que glorifica a Deus? Como é que podemos fazer todas essas coisas se nós não pensamos nas questões políticas centrais dos nossos dias e aprendemos a pensar biblicamente sobre cada uma delas? Mas também em relação ao governo, nós devemos resistir ao governo. E eu sei o que vocês estão a pensar. Que contradição! Há pouco disse que devíamos submeter-nos ao governo, obedecer ao governo. E agora está a dizer que devemos resistir ao governo. Exatamente. A Bíblia fala sobre isso. Porque a submissão a Deus está sempre acima da submissão a qualquer um outro. Nós só temos um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse é Jesus Cristo, não César. Não o presidente. Atos 4, reparem como esse era o entendimento dos apóstolos. Atos 4, 19 e 20. Estavam diante das autoridades Pedro e João, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Estavam a ser ameaçados, julgados, condenados por insubmissão às autoridades locais. E reparem qual foi a resposta deles. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e vimos. Não podemos. Então a nossa submissão a Deus está acima da submissão a qualquer outro ou qualquer outra coisa. Nos negócios e na economia, são grandes esferas de ação também neste reino dos homens. Nós trabalhamos, ou somos empreendedores, ou somos também empregadores. E aí, rapidamente, alguns princípios bíblicos para nós vivemos de uma maneira como um cidadão responsável que honra a Deus. Primeiro, trabalhando como um empregado para os empregados. A maioria de nós aqui presentes. Trabalhando como um empregado que honra a Deus. Nós devemos de obedecer aos nossos chefes. Nós devemos trabalhar não apenas para sermos vistos por eles, mas nós devemos trabalhar como se estivéssemos a ser e estamos a ser vistos pelo Senhor. E trabalhar em todas as coisas, em tudo aquilo que façamos, para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Reparem, Tito fala sobre isso. Eu vou ler rapidamente para vocês. Não têm que abrir, Tito 2. Quanto aos servos, aos empregados, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Não roubem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, para dar bom testemunho de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo. Devemos também de buscar a excelência naquilo que fazemos, como empregados. Provérbios 22, logo depois dos Salmos, fala sobre isso. Nós devemos buscar, como povo de Deus, vivendo neste reino dos homens, a excelência em tudo aquilo que fazemos neste reino dos homens, através dos nossos trabalhos, dos nossos empregos. Provérbios 22, 29 diz: vês a um homem excelente na sua obra, perante os reis será posto, não entre a plebe, os de baixa condição. Ele será honrado se ele faz tudo e busca a excelência naquilo que faz. Devemos também de buscar a glória de Deus, Colossenses 3, 23. Em tudo aquilo que façamos, devemos buscar a glória de Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens.
Essa é a maneira de trabalharmos como empregados que honram, glorificam a Deus. Também devemos trabalhar como um empregador, e talvez há algum empregador aqui, algum patrão, que honra a Deus e trate bem os seus empregados. Colossenses 4.1 diz: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Sejam justos, paguem aquilo que é devido, justo a tempo e horas, tratem-nos com honra, respeito, amabilidade. E lembrem-se que vocês têm um Senhor no céu, que vê tudo, e julgará tudo, e recompensará também todas as coisas. Cidadãos de dois reinos, muito mais podíamos falar. A base para a diferença entre as formas cristã e não cristã de pensar e agir é que os não cristãos não aceitam, não reconhecem o senhorio de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor. Tanto sobre o reino civil, o reino dos homens, como é o Senhor sobre as suas próprias vidas. Deixar de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor torna os homens culpados diante de Deus. E o resultado será a ruína, destruição, condenação, perdição. Se não te arrependeres. Se não te arrependeres. E beijares o Filho. Todos os homens necessitam de sujeitar-se a Jesus Cristo. Entregarem-se a Ele por completo como Senhor. E crer nele como o Salvador das suas almas. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Para nós também vimos que somos cidadãos de dois reinos, mas a nossa confissão como cristãos de que Jesus é o Senhor é também uma confissão que César não é. E César me refiro a qualquer tipo de governo, qualquer governante, qualquer homem. A nossa confissão que Jesus Cristo é o Senhor é também uma confissão que César não é o Senhor Supremo, o soberano, o Rei dos Reis. Por último, pensando nisto, nesta perspectiva de sermos cidadãos de dois reinos, desde que Adão foi expulso do Jardim do Éden, Deus tem como propósito que o reino de Cristo, a Igreja, habite e avance dentro do reino civil, o mundo. Esse é o fundamento de todos os nossos esforços missionários. Esse é o fundamento para sermos embaixadores do reino de Deus aqui na terra, anunciando as boas notícias para todos os homens. Que sejamos fiéis e excelentes em ambos os reinos, nos nossos lares, com as nossas famílias e na família alargada, a Igreja. Essa é a vontade de Deus, isso glorifica a Deus e esse é um caminho que nos conduzirá à bem-aventurança, a sermos bem-aventurados. Amém?